Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Guru do Excel. O nosso assunto hoje será a validação de dados. A validação de dados é um recurso muito útil para criar listas suspensas, que são essas listas que quando você seleciona uma célula, aparece uma caixinha drop-down onde você pode clicar e escolher valores pré-determinados para aquela célula. Mas, mais especificamente, vamos falar sobre validação em cascata, que é uma variação desse tipo de validação. Por exemplo, a validação em cascata é como se fosse uma validação que depende de uma outra lista anterior. Por exemplo, aqui eu vou inserir um novo valor aqui nessa linha 6 com o meu nome. Vou inserir aqui a minha data de nascimento e o meu sexo. Quando eu escolho aqui o país, por exemplo, Brasil, a próxima lista que aparecerá aqui na coluna ela vai ser dependente do nosso valor escolhido anteriormente. Por exemplo, eu escolhi Brasil, aqui vão aparecer as regiões do Brasil. Eu vou lá e escolho o meu estado em questão. Se eu anteriormente tivesse escolhido um outro país, por exemplo, Angola, aqui vai aparecer as regiões de Angola, para eu poder selecionar, certo? Então, para podermos criar este exemplo, vamos pegar aqui uma planilha em branco. A partir desta planilha, eu costumo sempre que criar validações de dados, manter todas as listas em uma planilha separada. Para que isso? Para poder manter mais organizado as minhas listas que eu utilizo nas validações de dados. Então, a partir dessa planilha, eu tenho aqui 3 listas, que será uma para cada país. Angola e as regiões logo abaixo aqui. Brasil e suas regiões, e assim também para Portugal. Para que a gente possa utilizar esse exemplo, o primeiro passo é ter essas listas nomeadas. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui as regiões de Angola e aqui na caixa de nome vou dar um nome Angola. E farei o mesmo para os outros países. Então selecionarei aqui Brasil e logo em seguida com Portugal. Portugal. Pronto. Para que eu possa criar a primeira validação, que é a validação do país, onde eu selecionarei aqui a lista, eu também tenho que criar uma lista com os países. Então, vou selecionar os 3 países aqui na parte superior e vou dar o nome de países, certo? Então, vamos lá. Vamos voltar agora para a nossa planilha de cadastro. Na nossa planilha de cadastro, vamos ter que fazer 2 validações. A primeira para a coluna C, que é a coluna do país, e logo em seguida para a coluna região. Então, vamos lá. Na coluna de país, vamos selecionar aqui a célula C2. Então vamos lá. Depois clicar no menu Dados, na nossa faixa de opções, e escolher Validação de dados. Na caixa de diálogo que se abre, nós vamos escolher o nosso critério de validação para permitir lista. E aqui em fonte vamos selecionar a nossa fonte. Como aqui deverá aparecer os valores dos países, então nós vamos ter que colocar aqui a nossa fonte, a nossa lista países que criamos. Então você pode pressionar a tecla F3, que ele vai aparecer aí a caixinha com todos os nomes, e você escolhe países e dê OK. Feito isso, pode dar OK novamente. Perceba agora que na célula que você validou, que é a célula C2, você tem uma lista com os países Angola, Brasil e Portugal. Agora temos que fazer a próxima validação. Perceba que quando nomeamos as nossas listas, demos os mesmos nomes que está aqui na nossa célula anterior. Por exemplo, aqui a lista com as regiões de Angola se chama Angola, que é referência ao nome que vamos selecionar aqui. Então, para que possamos fazer a nossa próxima validação, vamos selecionar a célula região, clicar no menu Dados e depois Validação de dados novamente. Em Permitir, vamos escolher lista. O segredo agora é aqui, vamos utilizar uma função para referenciar a nossa lista em questão, a nosso intervalo nomeado que criamos. Então nós temos 3 intervalos. Os intervalos nomeados são Angola, Brasil e Portugal. Então o intervalo que será a nossa fonte vai depender do valor na célula C2. Então para isso, vamos criar, usando a função indireto, a nossa lista, ou seja, a lista aqui, essa função indireta retorna um intervalo com o nome que estiver entre parênteses. No nosso caso, vamos colocar a célula C2. É muito importante verificar a referência aqui. Aqui está uma referência relativa. Se eu estiver fazendo uma
validação para mais de uma célula, é importante que esta referência ela não seja relativa, ela não seja absoluta, perdão, ela seja relativa, para que à medida que eu for descendo aqui as minhas validações, por exemplo, a validação de D3 vai depender da célula C3, a validação de D4 da célula C4 e assim por diante. Então, vamos retirar o cifrão aqui para fazer com que a nossa referência aqui seja relativa. Feito isso, só dá OK. Vamos fazer o teste agora? Vamos lá, vou escolher aqui Brasil. Repare que as regiões aqui são as regiões do Brasil, Acre, Alagoas, Amapá e assim por diante. Agora, vou selecionar aqui Portugal. Eu tenho as regiões de Portugal, certo? Uma dica que eu costumo fazer, sempre que você for criar tabelas de cadastro, é super importante que você utilize o recurso tabela. Este recurso, ele evita que você tenha que fazer validações para novas células, por exemplo. Você pode clicar aqui em tabela, inserir tabela e vamos criar uma nova tabela a partir dos dados selecionados. Então vou colocar aqui, deixar marcado que a minha tabela já tem os cabeçalhos, que são nome, sexo, país e região, e vou dar OK. Repare que a partir de agora, se eu inserir uma nova linha nessa tabela, deixa eu só preencher alguns valores aqui. Se eu inserir uma nova linha nessa tabela, automaticamente a validação já acompanha os dados. Então eu não preciso ficar fazendo validações à medida que eu tenha que inserir novos valores aqui na minha tabela. Então é isso, espero que tenham gostado. Abraço e até a próxima.